Fala galera, tô aqui para mais um vídeo pra gente fazer uma análise psicológica de esporte, né? Mais voltado aqui para psicologia do esporte. E eu vou usar o futebol para fazer isso e responder a pergunta para vocês de o porquê um time que abre o placar, geralmente ele ganha a partida em relação ao outro, né? Claro, tem como acontecer as viradas, mas a estatística sempre pesa para aquele que abre o placar e tem uma explicação psicológica para isso. Acompanha comigo que a gente vai fazer essa análise aqui hoje. Bom, eu vou pegar aqui então os jogos, na verdade um jogo em específico do Mundial de Clubes, que foi o do Manchester City versus Urawa Reds, agora no ano de 2023, não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Mas o que aconteceu? O Manchester City ganhou de 3-0 do Urawa Reds e ele teve predominância absoluta no jogo, né? Ele abriu o placar, inclusive abriu com um gol contra, o que desmoralizou bastante o Urawa Reds no psicológico. Então vamos dar uma analisada nisso. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui, só para vocês terem uma noção, esse site aqui no IFFHS, que ele lançou uma tabela classificando aqui os melhores times do mundo. Ele usou, acho que 234 times, deixa eu dar uma olhada. Não, foi 394 times, os melhores 394 times do mundo. E não é surpresa que agora no ano de 2023 o Manchester City é o primeiro time aqui da tabela, né? Ele é o melhor, considerado o melhor time. O Urawa Reds, só para você ter uma noção, vamos dar um Ctrl F aqui e procurar o Urawa Reds, aqui, Urawa Reds do Japão, ele tá na posição 137. Então ele tá bem distante do Manchester City, né? Ele foi o campeão do continente, porém, do continente da Ásia, porém tá bem distante do primeiro colocado. E já foi esse jogo, o Urawa Reds perdeu e a final vai ser contra Fluminense e Manchester City. Olha só onde o Fluminense está nessa tabela. O Fluminense está em 10º, como considerado dos melhores times do mundo. Então a discrepância para o primeiro colocado é bem menor. Isso nos mostra que o jogo entre Manchester City e Fluminense possivelmente vai ser um jogo mais disputado do que o do Manchester City versus o Urawa Reds. O que aconteceu se você não assistiu o jogo? Manchester City, predominantemente durante todo o jogo, praticamente só atacou. Eu até abri aqui também as estatísticas para a gente dar uma olhada do jogo. Olha só as estatísticas. Foram 7 escanteios para o Manchester City e 3 para o Urawa Reds, 225 passes para o Urawa Reds e 776 passes para o Manchester City, passes certos, né? Total de passes 289, não foi uma diferença tão grande aqui dos passes certos para o total de passes do Urawa Reds, e 828 do Manchester City. Chutes a gol, 9 do Manchester City, nenhum do Urawa Reds. Chutes bloqueados, 2 do Urawa e 6 do Manchester City. Defesas, foram 7 defesas do Urawa Reds, isso mostra, e nenhuma do Manchester City, isso mostra que só o Urawa Reds recebeu ataques, né, no caso, só o Manchester City atacou. 2 chutes do Urawa Reds, 25 do Manchester City, enfim. Posse de bola 74 para o Manchester e 26 para o Urawa. Isso mostra então a predominância do Manchester City em cima, né, do Urawa Reds, coitados. O primeiro gol foi aos 45 minutos do primeiro tempo, um gol contra do Marius, e depois tivemos um gol do Kovacic e um gol do Bernardo Fernandes aos 60 minutos, o do Kovacic foi aos 52. Então o que a gente vai analisar aqui? A análise experimental do comportamento, ela prevê o nosso comportamento. Uma das coisas que a gente estuda é o comportamento operante, que é aquele comportamento que muda o ambiente e é decidido pelas pessoas a fazerem, né? É diferente do comportamento reflexo, que a gente não tem meio que controle dele. Por exemplo, comportamento reflexo, se pingarem limão na minha boca, automaticamente eu vou salivar, porque é reflexo, é do meu corpo, é instinto de sobrevivência, praticamente. Já um comportamento operante, a gente decide fazer ele. Por exemplo, contar piadas. Se eu quiser contar piadas, é o meu comportamento de contar piadas. Isso o ambiente vai influenciar, obviamente, e o meu comportamento também vai influenciar o ambiente, fazendo as pessoas rirem, por exemplo. A gente pode analisar, usar a análise experimental do comportamento para analisar esse jogo. Então, quando a gente tem um time com uma diferença muito grande de nível, como foi o caso desse jogo da semifinal, do Manchester City versus Urawa Reds, comum que a gente veja que o time que é mais forte ataque mais e o time que é mais fraco defenda mais. Por uma questão não só de tática, mas também de nível. E aí, analisando isso diante dos comportamentos, a gente tem 2 cenários aqui. Como o Manchester City nesse jogo só atacou praticamente e o Urawa Reds só defendeu, vamos fazer a análise em cima disso. A gente tem um time que ataca e o time que defende. Nisso a gente tem um comportamento operante do time que ataca. Qual que é o comportamento operante do time que ataca? Atacar o adversário. E a gente tem o comportamento do time que está defendendo, que é o Urawa Reds. Qual que é o comportamento do time que está defendendo?
defender para que não aconteça o gol, certo? Então, estamos dividindo aqui em quem tá atacando e quem tá defendendo. Qual que é a consequência do time que ataca? A consequência do time que ataca, ou seja, o comportamento que ele tá fazendo, que tá sendo aplicado nesse ambiente, ele está atacando justamente para que fique mais fácil de fazer o gol, porque ele vai ter mais oportunidades para isso. E o do time que está defendendo, qual que é a consequência? É deixar mais difícil de fazer o gol, por isso que ele está defendendo. Só que esses comportamentos, eles influenciam o ambiente e trazem possibilidades deles se repetirem ou deles não se repetirem. No caso do Manchester City, conforme ele foi atacando o Urawa, ele foi vendo que ele foi deixando os jogadores mais cansados, ele foi colocando maior pressão psicológica e ele foi tendo mais chance de fazer gol, até que ele chegou realmente a fazer um gol, no caso um gol contra, que foi o que abriu o placar. Então isso é um reforço, ele tá vendo que cada vez mais ele consegue fazer isso. Ele fala assim, consegui fazer um cruzamento, vamos tentar de novo. Então conseguiu fazer de novo, vamos tentar agora jogar pelo centroavante. Tentou, conseguiu, vamos tentar pelo outro lateral do campo. Tentou, conseguiu. Então ele foi tendo reforço de que os ataques dele estavam dando certo e que ele podia continuar atacando. E o reforço foi positivo, porque ele foi introduzindo o estímulo de deixar o outro time mais cansado, de deixar o outro time com uma maior pressão psicológica, até que ele conseguiu fazer o gol. No caso de quem está defendendo nesse jogo, no caso o Urawa Red, qual foi o comportamento dele? Defender. Qual a consequência? Deixar mais difícil de fazer o gol. Só que ele foi tendo punição. Cada vez que passava mais o tempo do jogo, ele deixava de repetir essa defesa com tanta eficiência. Por quê? Porque teve uma punição positiva, que foi introduzir o cansaço, que foi introduzir a pressão psicológica, que foi introduzir o gol no time dele. Então a gente tem esse desbalanceamento. Enquanto um estava atacando e tendo reforço, o outro estava defendendo e tendo punição, o que fez funcionar a pressão do Manchester City. Isso aconteceu, obviamente, pela grande diferença de nível tático de um do outro. Olha só, aí na tela tá aparecendo o lance do primeiro gol. Então foi aos 45 minutos do primeiro tempo, já com 3 segundos de acréscimo, que aconteceu o gol. Esse gol contra o Urawa Reds ainda conseguiu segurar o jogo inteiro, mas 45 minutos ali, sofrendo pressão psicológica, sofrendo ataques do time adversário, e ficando cansado, ficando exausto do que estava acontecendo, em algum momento ia acontecer uma falha. E aí eles foram pro intervalo, refizeram as táticas, fizeram novamente planos para o próximo segundo tempo, só que o time adversário já estava muito abalado psicologicamente. Provavelmente ali também sofrendo de uma ansiedade, de um medo que a gente já debateu no vídeo anterior. Se você quiser dar uma olhada sobre ansiedade e como que os times podem tratar isso dentro das suas escalações, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Mas dito isso, chegou no segundo tempo e logo aos 51 minutos do segundo tempo, né, no caso é tempo corrido, então 51 são 6 minutos de jogo do segundo tempo, o Manchester City conseguiu fazer mais um gol aqui, o segundo gol com o Kovacic, só com 6 minutos. Por quê? Porque o Urawa voltou muito abalado do primeiro, por ter sofrido um gol já logo no final do primeiro tempo e ainda foi contra, depois de ter resistido tanto tempo assim às investidas do adversário. 7 minutos mais ou menos depois, o Bernardo Silva ele fez o terceiro gol do Manchester City, o que abalou ainda mais o psicológico, fez com que o Urawa se fechasse ainda mais e tivesse ainda menos chance de fazer gol. Por isso, quem abre o placar geralmente tem uma grande vantagem no jogo. Abala todo o psicológico do time, toda a estratégia que o time tem, além de colocar reforços positivos para o time que está atacando, que está vencendo, e punições positivas para aquele time que tá perdendo. O Fluminense, que vai enfrentar o Manchester City na sexta-feira, ele pode ter táticas para que evite que o Manchester City abra o placar e tenha uma chance muito maior de ganhar. Como essa distância entre qualidade do Manchester City pro Fluminense é menor do que a distância de qualidade do Manchester City pro Urawa Reds, o jogo vai ser um pouco mais dinâmico, eu imagino. Mas mesmo assim, tendo essa discrepância, o que seria interessante o Fluminense fazer? Com que a defesa deles seja o reforço positivo e o ataque do Manchester City seja a punição positiva, é inverter esses valores. Como que faz isso? Sabendo as táticas, o Fluminense consegue se preparar melhor para a sua defesa, fazendo com que cada vez que o Manchester City ataque, não seja um reforço positivo para eles. Ou seja, que o Fluminense não fique tão cansado quanto o Manchester City espera. Que o Fluminense não sofra tanta pressão psicológica quanto o Manchester City espera. E isso se reflete nos erros de passe, nos erros de cruzamento, nas tentativas de ataque. Então, ao mesmo tempo que o Fluminense tem que conseguir segurar ali a defesa de uma maneira que ele não desestabilize eles psicologicamente, nem deixe eles tão cansados, eles têm que mostrar para o Manchester City que eles ainda estão no jogo, dando passes certos, fazendo invertidas de bola corretas, dando
investidas de ataque, com chutes ao gol de maneira correta, para que a defesa não seja uma punição positiva, e sim um reforço positivo. E que o ataque do Manchester City seja a punição positiva, ou seja, que eles fiquem cansados ao atacar, que eles sofram a pressão psicológica ao atacar. E tudo isso vem de um preparo psicológico anterior. Quando você conscientiza os jogadores de que isso pode acontecer e de que a tática vai ser essa, possivelmente que no início do jogo o Manchester City vai pressionar mais e que é importante que o Fluminense segure ali e faça esses passes bem colocados, esses passes certos, não fique afobado, os jogadores já vão ter essa consciência e não vão cair nessa pressão psicológica, fazendo com que fique mais difícil do Manchester City abrir o placar. E se caso o Fluminense abre o placar, fica muito mais fácil ganhar o jogo mantendo o mesmo ritmo, porque isso faz com que a pressão psicológica se inverta de lugar. Então depois do gol do Fluminense, a chance de conseguir fazer mais ataques aumenta, porque para o Manchester City atacar vai ser uma punição positiva, então ele vai tentar o reforço positivo, que seria ficar na defesa. Então todo esse jogo, principalmente em alto nível, é um reflexo psicológico das táticas. Não adianta nada você ter o melhor time, mas ele não está preparado psicologicamente. E é bom você ter um time que esteja preparado psicologicamente, porque ele pode ser mais fraco no papel, como é o caso do Fluminense contra o Manchester City, porém ainda tem muita chance de ganhar, porque o psicológico está muito bem preparado. E aí, o que vocês acham dessa análise? Faz sentido ou não? Deixa aí embaixo nos comentários algum debate, vamos conversar um pouco sobre isso. Beijos e abraços para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!